Olá, pessoal! E aí, tudo certinho? Vamos prosseguir hoje com a nossa aula de expressões algébricas. Hoje eu vou ensinar vocês como a gente faz para montar uma expressão algébrica a partir de uma expressão dita na nossa linguagem em português, tá? Então a gente vai passar da nossa língua materna para a linguagem matemática, para notação matemática, tudo bem? Então, olha só, a gente continua com a habilidade das aulas 16, 17 e 18. Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita. Então, Incógnita é quando a gente tem uma operação matemática e dentro dessa operação tem uma letra, então aquela letra é a nossa pergunta, é o que a gente quer descobrir. Agora, a variável são valores que variam dependendo das situações e a gente também representa por letras, porque afinal de contas são valores desconhecidos. No vídeo anterior eu até citei o exemplo de uma viagem de táxi, né? Então, o preço que a gente paga por uma viagem de táxi é um preço desconhecido e esse preço ele varia de acordo com a quilometragem rodada pelo táxi, né? Então, se eu tô da minha casa a um determinado lugar, tem uma distância de 3 quilômetros, e se você está da sua casa a esse mesmo lugar, uma distância de 10 quilômetros, eu e você não vamos pagar o mesmo valor por uma corrida de táxi, né? Porque a distância que vai percorrer o táxi da tua casa até esse destino é bem maior do que a distância da minha casa até esse destino. Consequentemente, o valor que você vai pagar também vai ser maior do que o valor que eu vou pagar, certo? Então, a gente diferenciou as palavras, né, as palavras incógnita e variável, e aqui a gente vai trabalhar com as variáveis. Nós vamos começar identificando, né, como representar uma expressão, e aí depois a gente vai para valor numérico de expressão algébrica, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, eu peguei 3 situações para a gente montar junto, tá? Então, vamos lá. Se Pedro tem X anos, quando a gente vai fazer a leitura de um problema, pessoal, é muito importante que a gente tenha alguma maneira de marcar quais informações são importantes nesse problema. Então, você pode fazer isso anotando num canto, como se fosse um rascunho, ou você pode fazer isso grifando no próprio problema, tá? Então, olha só, se Pedro tem X anos, qual expressão determina o triplo da sua idade daqui a 6 anos? Qual a expressão que determina o triplo da sua idade daqui a 6 anos? Bom, para a gente poder calcular o triplo da idade, esse triplo é a idade daqui a 6 anos, certo? Então, não é o triplo da idade que o Pedro tem hoje. Então, eu preciso identificar as informações e colocar numa ordem cronológica. Quer dizer, eu preciso identificar o que eu tenho que fazer primeiro, tá? Então, olha só. Hoje, o Pedro tem X anos, né? Isso está anotado ali. Agora, daqui a 6 anos, quantos anos ele vai ter? Pensa, se você tiver 20 anos hoje, daqui a 6 anos, quantos anos você vai ter? 20 mais 6. Eu tenho 32. Daqui a 6 anos, uau, eu vou ter 38, né? Que é 32 mais 6. Aqui no caso, olha só, a idade que o Pedro tem hoje é X. Mas não importa se é uma letra ou se é um número, o que importa é que eu preciso compreender a operação que a gente faz para determinar a idade dele. Se eu tenho 32, daqui 6 anos eu vou somar 32 mais 6. Se eu tiver X anos, daqui a 6 anos, eu vou ter também que somar a idade que eu tenho hoje, que é X, mais 6. Então, daqui a 6 anos, a idade do Pedro vai ser X mais 6 anos. Agora é importante uma coisa, pessoal, nós estamos falando de idade. Idade é um número que pode ter 1, 2 ou 3 algarismos, mas é um número só. Aqui eu estou representando com uma operação. Todas as vezes que isso acontece, eu tenho que colocar um parênteses aqui, indicando que isso tudo é uma coisa só, tá bom? Porque isso aqui é a idade dele, não importa que tenha uma conta de mais, mas isso tudo, o resultado disso é a idade do Pedro
daqui a 6 anos. Então, prosseguindo. Agora, o Pedro, a expressão que a gente quer é a expressão que represente o triplo desta idade. E o que seria o triplo? O triplo, triplicar algo, é pegar este algo e multiplicar por 3. Quer dizer, eu vou pegar a idade que o Pedro vai ter daqui a 6 anos, x mais 6, e vou triplicá-la, multiplicar por 3. Tudo bem? Isso daqui é equivalente a isso daqui, ó. 3 vezes x mais 6. E esta, então, é a expressão que representa o triplo da idade do Pedro daqui a 6 anos. E acaba aqui. Expressão algébrica, porque a gente tem aqui, é uma generalização, na verdade, da aritmética. O que é aritmética? A aritmética é a parte da matemática que usa todas as operações. Conta de mais, conta de menos, conta de vezes, dividir, potência, raiz e assim por diante. Vocês ainda não viram todas. Então, isso daqui é a aritmética. A aritmética, ela trabalha com números. Quando a gente diz que generaliza algo, significa o seguinte: eu tenho uma lei que serve para várias situações. Então, a álgebra é essa lei que você vai utilizar para várias outras situações. Quer dizer, olha só, essa expressão aqui. Vamos supor que o Pedro tivesse 5 anos. O que eu quero dizer? Se o Pedro tivesse 5 anos, o valor do x seria 5. Aqui a gente já está aproveitando, então, para trabalhar o valor numérico, tá? Então, quando o Pedro tiver 5 anos, qual vai ser o resultado dessa operação? O valor numérico dessa operação? O que nós faríamos? Basta a gente trocar o x pelo valor dado. Não vou fazer agora, porque mais para frente a gente vai entender melhor isso. Agora, e se o Pedro tiver 11 anos? Bom, se o Pedro tiver 11 anos, o valor do x é 11 e não 5. Significa que aqui, quando eu for utilizar essa conta, eu vou trocar x por 11. Então, isto é uma generalização. Não importa quantos anos o Pedro tenha, o valor do x não é importante. O que importa é que a maneira que eu vou determinar qual vai ser o triplo da idade dele daqui a 6 anos vai ser esta expressão, tá? Que é chamada de expressão algébrica. Se você não tiver entendido, você pausa esse vídeo agora, corre no WhatsApp e me chama, tá? Para eu te explicar melhor. A outra situação. Sabendo que a soma de 3 números consecutivos é igual a 18, escreva a expressão algébrica correspondente e calcule o primeiro número da sequência. A gente só vai fazer até aqui, ó. Escreva a expressão algébrica correspondente. Esta parte a gente ainda não vai fazer, tá? Depois a gente vai fazer, mas nesse momento ainda não. Bom, então primeiro a gente precisa saber o que são números consecutivos. Números consecutivos são aqueles que são seguidos uns dos outros. Por exemplo, eu vou colocar aqui a sequência dos números naturais. O 0 às vezes é considerado natural e às vezes não, tá? Depende da pessoa que está falando, o autor do livro que está sendo lido. Então aqui, 1 é o próximo número natural, 2 é o próximo, 3 é o próximo. Isso se segue infinitamente, né? Até o infinito. Ah, gente, olha, aqui eu tô embaixo, tô na minha foto, no meu vídeo. Então, aqui, ó, aqui é uma sequência de números naturais. Números consecutivos são esses daqui, ó. O número 3, ele é consecutivo do número 2. O número 2, ele é consecutivo do número 1. Eles são números consecutivos, porque olha só, entre eles não tem nenhum outro número natural, tá? Então, números consecutivos são aqueles que entre eles não tem nenhum outro número, no caso aqui, natural, tá? Então, a gente tem a soma de 3 números consecutivos. Não sabemos quais são. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro número, o segundo número e o terceiro número. Tá, a gente sabe que
Isto é igual a 18, igual a 18. Maravilha. Você consegue descobrir isso facilmente fazendo tentativas. Tenta 5, 6 e 7. 6, 7, 8, 7, 8 e 9. Você pode fazer isso por tentativas, tá? Mas aqui a intenção não é descobrir quais são os números. Então, a gente não vai fazer dessa forma. O que nós precisamos identificar? Então, eu vou reescrever aqui os números consecutivos, mas agora eu vou escrever em pé. Então, número 1, aí o número 2, aí o número 3, o número 4, o número 5, e já tá suficiente pra gente identificar. O que acontece do 1 para o 2? Que acontece também do 2 pro 3, que acontece também do 3 pro 4, que acontece do 4 pro 5, que vai acontecer do 5 pro 6. E para qualquer outro. Você observa que está aumentando uma única unidade aqui, ó. Então, aqui do 1 para o 2, eu somei 1. 1 mais 1, 2. Do 2 pro 3, eu também aumentei 1. Então, eu somei 1. 2 mais 3, 2 mais 1, 3. Do 3 pro 4, eu também somei 1. 3 mais 1, 4. Quer dizer, sempre que eu quero um número consecutivo, é só eu pegar o anterior e somar 1. Como eu não sei quais são esses números, eu vou chamar de x. O primeiro número eu vou chamar de x, os outros serão os consecutivos. Então, eu vou chamar aqui de x, tudo bem? Bom, como nós vimos aqui, os consecutivos, de um para o outro, a gente vai somando 1. Então, quer dizer, daqui para cá, é só eu somar 1. Só que eu não sei quanto vale x, então não tem como eu colocar o valor dele aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar indicado que este número vai ser o x acrescido de 1. Se o x fosse 1, se aqui valesse 1, 1 mais 1, 2, tá? Mas eu não sei que número é, então eu tenho que manter a letra. Agora, a gente tem aqui o x e a gente tem aqui o segundo número, que é o seu consecutivo. Daqui para cá, eu também tenho que somar 1, porque aqui é o consecutivo deste. Então, aqui eu tenho que somar 1. Como que eu vou fazer isso? Bom, este número, então, era x mais 1, certo? Agora, eu tenho que somar este 1 aqui. Então, eu vou pôr aqui, ó, mais 1. O x, eu não sei quanto vale, não tem como eu fazer uma conta com ele. Então, eu vou copiá-lo. Mas eu sei que nós estamos somando, junto com o x, 1 mais 1. E eu sei quanto é 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. Quer dizer, aqui então eu vou ter x mais 2, que é o meu próximo número que vai ser somado aqui. Certo? Olha só, se os números consecutivos fossem 1, 2 e 3, tá? 1 mais 1, 2, então eu tô aqui. 1 e 2. Agora, e o 3? O 3, se eu pegar do 1 para chegar no 3, eu tenho que somar 1 mais 1. 1 mais 1, que dá 2. Então, somando 2 aqui com esse 1, eu chego direto no 3, por isso, isto aqui. Nós temos então aqui x mais 1 mais x mais 2. Isso é igual a 18, né? Porque tá falando aqui, é igual a 18. Nós não vamos usar o 18 agora, mas precisa saber. Bom, agora, todas as vezes que a gente for juntar em contas que a gente tem letras e números, na conta de mais e de menos, que é o que a gente está começando, a gente junta letra e número com número. Porém, as letras a gente só pode juntar se elas forem iguais. Lembra lá na aula anterior que eu falei das bonequinhas? Como as bonequinhas são iguais, eu tenho um conjunto de bonequinhas, mais um conjunto de bonequinhas, mais um conjunto de bonequinhas. Então, no total, eu tenho 3 conjuntos de bonequinhas. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um x, mais um x, mais um x. Então, no total, eu tenho 3x, certo? 1, 2, 3. E, olha só, aqui eu tenho uma unidade e aqui eu tenho 2 unidades. Então, eu posso juntar esses dois números, porque são números. E, então, 1 mais 2, 3. Então, esse 3x está somando 1 mais 2. A gente vai juntar coisas que são iguais. E aí, igual a 18. Porque isso faz parte da expressão aqui da nossa língua materna. Até aqui tudo bem? Se não estiver, pausa o vídeo e vai me chamar.
a última situaçãozinha para a gente poder representar as nossas continhas lá no Aprender Sempre. Aí eu vou passar valor numérico de expressão algébrica, que também é rapidão. Bom, Carla pensou em um número. Já vou grifar aqui porque eu nem sei que número é esse. E a ele somou 4. Vou grifar aqui também. Após isso, Carla multiplicou o resultado por 2. Olha, então primeiro ela fez isto aqui. Isso daqui foi a primeira coisa. Depois, ela multiplicou o resultado por 2. Então, essa é a segunda coisa. E somou o próprio número. Então, esta é a última coisa. Esta é a última coisa. É a terceira coisa. Sabendo que o resultado da expressão for 20, quer dizer, depois que ela fez tudo isso, isso ficou igual a 20. Qual o número que a Carla escolheu? Esta pergunta, qual é o número? Quer dizer, eu não sei que número ela pensou. Eu vou chamar de C. C de Carla, tá? Vou chamar de C porque o nome dela é Carla. E a letra que eu vou usar não importa. Bom, então tá, a Carla pensou num número. Então, que número? Número C. E a ele somou 4. Quer dizer, ela pegou esse número e somou 4. Tá, então ela somou 4. Depois que ela fez isso, ó, essa aqui é a primeira parte. Depois que ela fez isso, ela multiplicou o resultado por 2. Isso daqui, após a soma, vira uma coisa só. Quer dizer, de novo, eu tenho que pôr o parênteses aqui, tá? Então, a segunda coisa que a Carla fez foi multiplicar isso daqui por 2. Então, quer dizer, a Carla pegou o número 2 e multiplicou por isso aqui. Certo? E a terceira coisa foi, ela pegou isso aqui, que está no segundo passo, e somou o próprio número. Quer dizer, 2 vezes C mais 4, e daí ela somou o próprio número, que era o número C. Aqui a gente termina de montar a expressão, tá? Se nós não soubéssemos quanto tinha dado o resultado, parava aqui. Como a gente sabe, a gente vai finalizar colocando que isso é igual ao 20. Então, 2 vezes C mais 4 mais C é igual a 20. E esta é a expressão algébrica que representa esta situação da Carla. Beleza, pessoal? Mais uma vez, se ficou dúvida, me chama no WhatsApp. Não prossegue com dúvida, tá bom?